De volta com o Educador Entrevista. Hoje eu converso presencialmente aqui com a doutora Carla. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer a gente estar aqui novamente, representando a UAB, que é uma instituição que eu tenho muito carinho, muito respeito, para a gente estar aí batendo um papo hoje sobre um tema que não é muito agradável, mas que tem que ser encarado também, né? Quando se fala em criminalidade, a gente tem tido um aumento em alguns segmentos da criminalidade, e é uma questão que antes ficava muito distante, e hoje a gente tem vivenciado isso na cidade, né? Os furtos, os roubos, estão cada vez mais na rotina do batataense, e as pessoas começam a questionar, né? Não só o porquê disso, mas também de ter essa sensação, muitas vezes, de impunidade. Pois é, Luciano. Infelizmente, a gente tem notado até esse ano, principalmente, um grande aumento, principalmente em empresas, de assaltos à mão armada, o que é uma coisa que não estava dentro da realidade de Batatais. São várias empresas hoje, já vi que foi o Bianco, uma farmácia, Disque Limp. Então, isso realmente assusta um pouco, Infelizmente, eu entendo esse temor que a população tem sentido com esse aumento que está muito gritante. Infelizmente, Batatais não se via esse tipo de ação, e hoje a gente, às vezes, no mesmo dia, tem 2 empresas assaltadas, e é realmente algo preocupante. E muitas vezes, a gente tem alguns casos, e é o que o Jorge coloca, da questão dos menores praticando isso, não é? E acaba se colocando muitas vezes como se não houvesse punição, não é? Quando se trata de menores, qual é o perfil, qual é o caminho legal nesses casos? Pois é. Quando a gente está tratando do menor infrator, a gente tem que se lembrar que toda essa apuração criminal do ato infracional é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E realmente, hoje em dia, nós temos 6 possíveis medidas socioeducativas que são aplicadas a esse adolescente. Então, não necessariamente um adolescente que vai praticar um ato infracional, ele será internado e retirado da sociedade. Então, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas ele não recebeu punição. É que, tanto na legislação penal, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, há sempre uma progressão da pena. Então, vamos supor, veio um adolescente, entrou no estabelecimento, a proprietária estava distraída, ele foi lá, subtraiu um celular e pôs no bolso. Provavelmente, esse adolescente, se ele não tiver nenhuma outra passagem, ele não vai ser internado. Eles vão tentar aplicar uma medida anterior, já que ele não tem um histórico de infrações anteriores, e esse adolescente também não vai responder a essa apuração do ato infracional na justiça, internado também, porque provavelmente ao final ele não seria internado. Então, existe uma preocupação, principalmente quando a gente fala do adolescente, que ele está em formação, de tentar medidas que possam auxiliar esse adolescente a sair desse mundo da criminalidade. E, de fato, muitas vezes se falha na estrutura disso, não é? A legislação é muito clara, mas às vezes aplicar o que a legislação manda é o complicador. Não, com certeza. A legislação, por exemplo, quando a gente vai falar do adolescente, o adolescente pode receber desde uma advertência, que seria a pena mínima ali. Você vai falar assim, o juiz vai chamar ele lá no fórum e vai falar, olha, o que você fez aqui não está certo, eu não quero te ver aqui de novo, porque da próxima vez a gente não vai só conversar. Depois tem a prestação de serviço à comunidade, que trabalha esse caráter da vivência em sociedade, que eu acho que é muito importante. Tem também a reparação do dano, que essa questão é até um pouco criticada, por quê? Porque acaba atingindo o responsável. Infelizmente, roubou um celular de 1.500, não. Se você reparar o dano de 1.500, dessa vez nós vamos resolver o problema. Mas, normalmente, o adolescente não vai ter o valor em dinheiro e acaba atingindo a pessoa do responsável. E uma das medidas que o pessoal tem olhado com mais carinho, que se tivermos uma boa estrutura, seria mais indicada até, é a questão da liberdade assistida. Se tivermos profissionais suficientes, que aí entra nessa que você falou, nessa questão, o assistente social,
ele vai acompanhar esse adolescente, vai fazer um plano para esse adolescente. Então, ele vai direcionar a educação, vai acompanhar essa vida familiar. Olha, o que nós temos na cidade de profissionalização? Vamos colocar esse adolescente num programa de profissionalização. Ah, o esporte ajuda? O que nós temos de esporte? Vamos encaminhar esse adolescente para o esporte. Então, deveria-se, por lei, criar esse plano individualizado, levando-se em conta a realidade de cada adolescente. Essa medida, se a gente consegue efetivar ela, eu acredito que ela é muito produtiva, porque você consegue direcionar o estudo, a profissionalização e a convivência em sociedade, o lazer, a cultura. E eu vejo até hoje no município, que eu tenho visto, a cultura está se movimentando muito. Isso é importante, pode auxiliar nessa questão da liberdade assistida. Hoje o teatro tem, quase que toda semana tem algum tipo de espetáculo que essa pessoa poderia participar. Tem uma banda marcial, se essa pessoa tem o dom da música, por que não encaixar naquela realidade para trazer essa pessoa? E só vencida essas etapas, se o juiz entende que realmente nenhuma dessas medidas vai ser efetiva para esse adolescente, é que nós passamos a restringir a liberdade desse adolescente. Que aí nós passamos para a semiliberdade, que seria o quê? Durante a semana esse adolescente fica segregado, ele vai estudar, ele vai ter curso, ele vai ter formação, e durante o final de semana ele ficaria com a família, né? Ou a internação propriamente dita, que poderia durar até 3 anos, e nesse caso aí realmente ele passaria internado, realmente sem a possibilidade aí dessa convivência. E o Jairo, né? A gente falava no bloco passado a respeito da questão dos adolescentes, não é? E do procedimento legal nesses casos, e ele coloca também, né, um sentimento em função dos adultos, que muitas vezes cometem os crimes, e a gente tem aí todo um procedimento que às vezes o sujeito continua cometendo crimes antes de fato de ter uma punição. Pois é. Infelizmente hoje a gente que está na advocacia, e isso meus colegas vão concordar, eu acredito, nós temos um judiciário extremamente sobrecarregado hoje. Já era sobrecarregado antes da pandemia, acredito que nós precisou fechar, então ficou, durante a pandemia, processos físicos parados, processos digitais andando. As audiências tiveram que ser feitas online, os presídios tiveram, por exemplo, que se estruturar. E eu falo por mim, hoje não são estruturados ainda. Então, isso causou atrasos, isso causou acúmulo de trabalho, e a gente sente isso por quê? Porque, infelizmente, nem sempre esse réu, esse acusado, vai responder o processo preso. Então, estando em liberdade, alguns acabam voltando a delinquir. E a demora nesses trâmites, principalmente porque também o réu estando em liberdade, o trâmite dele é mais devagar. Ainda quando ele está preso, obrigatoriamente o processo dele tem preferência, até porque ele já está preso preventivamente, ou seja, ele já está tendo a sua liberdade cerceada. Então, é importante se concluir se esse réu realmente é culpado ou não, para que ele possa ou começar a cumprir a pena ou ser libertado. E o réu que está em liberdade, esse processo acaba andando um pouco mais lento. Então, muitas vezes, eles acabam voltando a delinquir. Então, essa demora na prestação jurisdicional, que eu atribuo a vários fatores, mas o judiciário também, às vezes, não tem funcionário suficiente. O aumento da criminalidade acaba dando uma falsa sensação de impunidade, porque, às vezes, um crime que foi cometido lá em 2020, até hoje ainda não se transitou em julgado a sentença para esse acusado realmente, às vezes, ser recolhido. Então, eu entendo essa sensação de impunidade, ela realmente acontece. Não estou dizendo que ele não vai ser punido, mas essa demora acaba trazendo uma sensação de que nada acontece. Mas acontece, viu, gente? Luiz Pedro, também com uma questão interessante, não é? Os sujeitos que estão em liberdade, mas respondendo aí por atos de criminalidade, etc., não podem ser monitorados? Então, na realidade, uma das condições para você se manter em liberdade quando está respondendo o processo é não voltar a cometer novos crimes, tá? O que acontece? Quando esse sujeito está respondendo em liberdade e comete um novo crime, ele acaba sendo recolhido, tá?
Hoje, eu acho que em Batatais não tem essa estrutura e nem teria, por exemplo, tornozeleira eletrônica para todos os réus que estão em liberdade. Eu vejo sim, nas grandes cidades é mais comum a gente ver, mas aqui eu não vejo que tem essa estrutura. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo falta de pessoal aqui, se você for ver, tanto acho que no âmbito do judiciário, quanto no âmbito da Polícia Civil. Sim. Se nós formos contar quantos investigadores nós temos, delegado daqui muitas vezes está acumulando Batatais, Franca e outras cidades da região. Os próprios efetivos, não é, quando você coloca, até da militar mesmo, está abaixo do que a cidade já teve. Exatamente. Está se abrindo até concurso para isso. Tanto que a Polícia Civil vai ter um concurso, vai concurso para investigador, escrivão, delegado, por quê? Porque realmente tem uma defasagem. Então, você chega lá para a polícia investigar, no mês, vamos colocar 150 crimes, aí você tem 5 investigadores. É óbvio que isso não vai caminhar como a gente gostaria. E não é má vontade do funcionário, é falta de efetivo. Chega no fórum a mesma coisa, às vezes você tem lá, a gente já tem as audiências diariamente, acontece uma prisão, você acaba encaixando 2, 3 audiências, então há uma sobrecarga hoje, até por esse aumento da criminalidade que a gente tem visto, não só aqui em Batatais, mas que aqui em Batatais hoje tem chamado bem mais atenção. Luiz Antônio aqui também com uma questão interessante que é período, não é? Olha, do sujeito cometer uma criminalidade, a ser aí indiciado, uma ação, tem uma média disso, quanto tempo leva? Então, é como eu disse, né? Se esse réu cometeu um crime, ele ficou preso em flagrante, em tese o processo dele anda mais rápido. Mas, infelizmente, hoje não se cumpre o prazo legal. Tá? Por quê? Porque você não vê um processo hoje ser julgado em 90 dias. Primeiro porque, mesmo ele preso, tem o tempo para poder terminar esse inquérito. Porque ele foi preso ali, aí tem o tempo para terminar esse inquérito. Terminou-se o inquérito, vai para o Ministério Público, vai fazer a denúncia. Fez a denúncia, esse réu faz defesa, depois tem que marcar uma audiência. Eu acredito que esse ano, por exemplo, você já não consiga marcar mais uma audiência criminal, porque a pauta já está lotada. Então, tem essa demora, e essa demora tem vários fatores. A lei prevê um prazo? Prevê. Mas se a Polícia Civil não tem efetivo suficiente para investigar no prazo certo, ela pede a dilação desse prazo. Aí o promotor denuncia. A vara está lotada de audiência, não dá para marcar com uma certa velocidade. Então, joga para frente também, não cumpre esse prazo. Então, isso acaba ocasionando uma demora, que infelizmente não é desejada por ninguém, mas que, para se corrigir, precisa se estruturar. Estruturar a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, que é a responsável por investigar isso e dar uma resposta, para ver se tem elementos ali de autoria e materialidade, para que o Ministério Público possa, então, fazer a denúncia à Justiça e que possa haver ou não uma condenação com base nas provas produzidas nesses autos. E não é, a gente acaba, às vezes, vendo esse efeito dominó, não é? Você não tem um efetivo da polícia aí para levantar, investigar, criar as provas, e aí isso vai se refletindo em todas as outras instâncias. Não, com certeza, entendeu? Isso vai se refletindo, não tem como evitar. Por exemplo, hoje a audiência online, ela é muito favorável ao princípio por você não ter que ficar locomovendo o réu, por exemplo. Mas eu já tive audiência que a internet do presídio caiu. Depois disso, precisou uma nova audiência. Ou seja, poderia ser um processo que terminaria aquela audiência e teria uma sentença, mas não. Agora vai demorar mais uns 2 meses para ter uma nova audiência, depois ter uma sentença. Então, a gente pensa assim, é tudo ligado. Se você não tiver um efetivo bom para investigar, se você não tiver no fórum funcionário suficiente para cumprir esses processos com essa celeridade, se no presídio não tem uma estrutura que você consiga fazer uma audiência, cai a internet, a qualidade é ruim, isso tudo vai atrasando. E, infelizmente, tem que ter, esses vários fatores têm que se conversar para que esse processo tenha a celeridade que a gente espera que ele tenha. Né? Isso, advogado também não gosta, gente, de processo que fica se estendendo pelo tempo, mas hoje o sistema, infelizmente, não está conseguindo absorver a demanda de trabalho. E Maria Fernanda coloca também uma questão interessante, que é a outra ponta, não é?
porque todo réu tem direito à defesa, não é? E, querendo ou não, a gente tem aí essa balança aí judiciária e que a gente acaba vendo muitas vezes isso, né? Ou você tem a dificuldade da apuração, ou, infelizmente, no Brasil, às vezes você tem os exageros ou os desvios na apuração, que também é um complicador aí. É toda pessoa, a Constituição garante a toda pessoa o direito de defesa, que aqui eu aproveito a oportunidade para dizer, gente, direito de defesa não necessariamente é inocentar o réu ou o acusado. Direito de defesa é garantir que a lei será cumprida dentro dos seus limites naquele caso concreto. Sim. Que o pessoal fala, nossa, mas você vai defender aquele bandido. Não é isso. A pessoa, por exemplo, se não pode ter pena de tortura, eu tenho que garantir que meu cliente não vai sofrer uma pena de tortura. Se a pena é de 5 a 10 anos, ele não pode receber uma pena de 20. E esse é o papel do defensor no caso do processo criminal. É claro que, se houver uma falha na investigação, o defensor vai se aproveitar dessa falha. Isso é um fato. Entendeu? Então, e isso pode levar a inocentar o réu. Tá? Mas o que a gente vê na prática não é isso, né? Graças a Deus, assim, o que a gente vê na prática é a gente assegurando aquela ampla defesa e o contraditório, o direito do acusado, e o Estado, por sua vez, ali buscando meios de provar que esse acusado ele é realmente culpado. Agora, no nosso país, a gente tem um sistema recursal que pode chegar bem longe. Não é o caso de todo o processo, a maioria eu acredito que chega até o Tribunal de Justiça, mas a gente já viu advogados que já chegaram STJ, STF, e aí realmente a demora, se já aqui, dentro do Estado de São Paulo, que é um estado que eu considero bom, o judiciário, eu já vejo lugares em que ainda é mais devagar. Aqui o andamento ainda é considerado bom comparado a alguns lugares. Se a gente chegar em STJ e STF, é óbvio que a sociedade vai demorar um pouco mais para ver a resposta do Estado para essa conduta. Mas todo réu tem direito a usar os recursos, até porque a gente sabe que a justiça quase sempre acerta, mas a gente já viu muita gente ser absolvida por falhas que foram encontradas em tribunais superiores. E o direito penal, como ele ele restringe a liberdade da pessoa, é importante que ele se aproxime ao máximo da verdade dos fatos. Exatamente. Sim, e eu imagino hoje uma pessoa, a gente vê ainda alguns reconhecimentos questionados, reconhecimentos por foto que depois foram derrubados, mas quando isso aconteceu, a pessoa às vezes ficou presa 2, 3, 4 anos, perdeu às vezes a infância do filho. Quando ela sai desse presídio, ela não é vista com os mesmos olhos para ser contratada por uma pessoa, ainda que ela tenha sido inocentada, e tudo que você passa lá dentro, né? Porque eu entendo assim, tudo bem, aquele que é culpado, de certa forma, está colhendo a consequência daquilo que ele praticou. Mas quando você inocenta a pessoa depois de 2, 3, 4 anos e realmente não tinha provas de que ela cometeu aquele fato, o dano que você causou na vida dela é muito grande. Por isso que o direito penal, a prisão do acusado nesse primeiro momento, ela é evitada. Porque se depois que você prendeu o cara lá, o processo andou 2, 3 anos e você prova que não foi ele já ficou lá 2, 3 anos. Então Exatamente. tem que se ter um cuidado e tem que se olhar com muito cuidado realmente essa questão. Por isso que às vezes a gente fala, mas tinha que responder preso. Às vezes não tem elementos que possam dar essa segurança de que ele realmente deva permanecer preso. Então, às vezes, é melhor você deixar um culpado em liberdade do que o inocente preso. E é justamente por isso, né? A gente acaba criando aí toda essa visão, e é bom que as pessoas entendam isso, porque muitas vezes a gente acaba cobrando nas instâncias erradas, não é? Então, de novo, né? Olha, a gente tem que cobrar aumento de efetivo nas polícias, para que elas possam fazer o seu trabalho com qualidade, né? Tanto a Polícia Civil na questão de fazer investigações com qualidade, com levantamento correto de provas, etc. Exatamente. Tanto na Polícia Militar, que também faz a segurança preventiva, não é? Para que você tenha... Sim, para tentar evitar esse crescimento exacerbado da violência que nós estamos acompanhando, né? E assim, hoje a gente focou muito no assalto, mas se a gente for observar, agosto, nós tivemos 2 ou 3 tentativas de feminicídio em Batatais.
Então, Exato. precisa se melhorar também essa estrutura de acolhimento a essa mulher, para que ela consiga denunciar essa violência doméstica. Então, hoje nós temos assim várias melhoras que eu acho que precisariam sair do papel. Essas redes de apoio são importantes, no caso da mulher vítima de violência, do idoso vítima de negligência, da criança vítima de abuso. Então, muita coisa ainda precisa ser melhorada. E hoje, com o efetivo que a gente tem, por exemplo, na Polícia Civil, eu não sei como que eles dão conta também de atender toda essa demanda. E a própria questão, né, você cita, né, o feminicídio que ampliou, não é? A questão dos furtos, não é, porque a gente fala do assalto, né, que está lá o sujeito presente, não é, mas do furto também que ocorre, que vai, né, desde a residência ao comércio às estruturas públicas. Sim, o furto é aquele famoso crime também de oportunidade, né? A pessoa entrou numa loja, a vendedora está distraída, coloca uma coisinha na bolsa e leva embora. No mercado, leva alguma coisa. Então, assim, o furto, ele é um crime, eu acho que até mais difícil da gente inibir ele, porque às vezes a pessoa percebe 2, 3 horas depois e vai procurar alguma coisa, nossa, não está aqui. E aí, se tem câmera, olha na câmera, né, e fala, nossa, lá, fulano entrou e pegou. E eu tenho visto muitas reportagens na TV, pessoas assim acima de qualquer suspeita, né? Famílias entram nos locais, a mãe com o carrinho, de repente, enquanto o pai distrai, coloca alguma coisa no carrinho da criança, idosos cometendo furtos. Então, assim, essa sensação de impunidade acaba prejudicando um pouco nesse sentido. Porque a pessoa acha que ela vai pegar uma coisa ali, uma coisa aqui, não vai acontecer nada, mas uma hora acontece. Entendeu? E aí, uma hora, o réu se vê ali com uma pena de 2, 3, 4, 5 furtos, um roubo, ele vai ficar 10 anos, 11 anos encarcerado. A Maria Fernanda também com uma outra questão, não é, que é interessante, que a gente tem aí agora um poder paralelo que é o crime organizado, não é? E que às vezes acabam fazendo os chamados tribunais do crime também, não é? Então a gente está entrando numa atmosfera cada vez mais bizarra, né? Onde muitas vezes o sujeito recebe punição, né, pela justiça criminosa antes de chegar à justiça convencional. E o grande risco disso é que a gente não sabe realmente se essa pessoa é culpada ou não, né? Porque eu chego lá, falo que fulano me estuprou, peço para o Tribunal do Crime dar um jeito e eu não vejo lá um advogado fazendo defesa, não vejo fazendo perícia, contraditório, e pode ser que essa pessoa, infelizmente, venha a perder a vida e nem culpada seja, né? Então, realmente, é uma coisa muito complicada. Eu não acredito, assim, que eles tenham condições. Se nós, às vezes, com todo esse aparato, né, e prova pericial e tudo, de repente, não tem condições de bater o martelo que aquela pessoa é culpada, imagina só da palavra de uma pessoa que imputa a outra a prática de um crime. Então, assim, infelizmente, isso é muito temerário, né? E como é uma execução, você não tem muito o que fazer. Amanhã ou depois você descobre que o cara é inocente, o cara está morto, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, tem que ter uma certa reserva, porque às vezes, pessoal, eu já vi pessoas boas achando que seria a melhor forma de resolver questões, levando para esse lado. Entendeu? Eu sou um pouco temerária com essa questão. Eu acho que, gente, a justiça demora, mas resolve-se dentro da justiça. Você vai ter um advogado, você vai comprovar seus direitos, porque muitas vezes são executadas pessoas sem o menor indício de que realmente tenham cometido algum ato criminoso. E eu falo assim, eu tive uma prima vítima, então é muito triste. E a gente acaba observando, né, mesmo com o processo legal, eu tenho visto umas matérias dos Estados Unidos, por exemplo, não é, que tem grupos que triam casos, né, antigos, etc. E recentemente, né, um sujeito aí com uma prova, com exame de DNA que não havia na época quando o sujeito foi condenado, né, conseguiu provar a sua inocência num caso de estupro, depois de ficar 40 anos preso. Exatamente. Na época que eu estava na faculdade ainda, eu fiz um trabalho com um colega sobre exatamente esse tema. E quando se começou a trabalhar nos Estados Unidos com as provas de DNA, muitos presos, que inclusive tinham sido mortos,
depois foram realizados exames com amostras e eles não eram culpados. Então, por isso até que às vezes fala assim, mas vamos pôr pena de morte no Brasil. Gente, nossa investigação é conduzida por pessoas. Pode haver falha ali. Sim. Não que seja uma regra, mas já se inocentou pessoas que estavam presas. E se elas estivessem mortas, como aconteceu nos Estados Unidos? Então, assim, é uma questão delicada que a gente tem que olhar, porque por mais que a gente busque, o advogado busque a justiça, a polícia busque fazer o melhor trabalho, o juiz busque dizer o melhor direito, não há garantias que não haja uma falha nesse processo. Não, e mesmo o caso desse sujeito, né? Imagine 40 anos preso injustamente. Não, perdeu a vida toda, porque depois de 40 anos você sai, você já não tem mais a mesma saúde para trabalhar. Se você tinha filhos, eles já são todos adultos. Muitas vezes você não viu seus netos nascerem, não foi na formatura dos filhos, não foi no casamento. Muitas vezes não tem nem família mais. Às vezes já morreu até a família da pessoa. Quer dizer, ela não recupera aquilo que ela perdeu. Por isso que a gente fala, o direito penal, ele tem esse caráter de falar assim, não, a gente vai prender se a gente realmente tiver certeza durante o processo. Porque vai que não foi essa pessoa, e com a demora, essa pessoa vai passar ali 8, 9, 10 meses, 1 ano, 2 presa, sendo inocente. Isso é muito triste. Porque você não consegue devolver para o cidadão esse tempo que ele perdeu, mesmo que você devolva para ele a liberdade. Também é interessante a gente pensar hoje, e o Luiz Cláudio coloca bem isso aqui, que hoje nós temos uma gama de aparatos tecnológicos que não se tinha no passado. Não é? Por exemplo, o volume de câmeras hoje disponível é gigantesco, né? Desde um celular que a pessoa possa, não é, fazer uma imagem às câmeras de segurança. Ele coloca, tudo isso serve como prova. Sim, tudo isso serve como prova. Normalmente são periciados, tá? Para a segurança da acusação e do acusado. Então, normalmente pega-se essas gravações, manda para o instituto, é periciado. Se não houver alteração, porque hoje a gente sabe, né? Com a inteligência artificial, muita coisa hoje pode ser alterada. Então, faça uma perícia e se for lícito mesmo ali, não tem alteração, isso pode embasar condenações, tá? Ou pode embasar também absolvições. Se você prova que o acusado estava em outro lugar, tem uma câmera de segurança que pegou no restaurante, ele está sendo acusado de um crime que foi cometido, por exemplo, na rua, no mesmo horário, você consegue também, por essas imagens, comprovar a inocência do acusado. Exatamente. Né? E a gente já viu casos nesse sentido, né? Que o sujeito é flagrado por uma câmera do outro lado da cidade, que seria impossível ele chegar naquele ponto. Sim, já vimos casos nesse sentido. Também uma outra coisa, ponto do trabalho, que às vezes a pessoa estava trabalhando e coloca lá os horários, pelo horário não era possível ela chegar ao local onde foi cometido o crime. Então, o direito criminal, ele tem, como ele restringe a liberdade do cidadão, ele aceita, sendo lícita, quase que tudo que você puder produzir de prova, seja testemunhal, prova de imagens que você estava em outro lugar. Por quê? Porque a gente vai tirar a liberdade desse cidadão. Então, a gente tem que fazer a prova chegar o mais próximo possível da verdade real dos fatos, né, para dar essa garantia. Perfeito. Então, todo esse aparato continua sendo fundamental, interessante, não é? É até bom que as pessoas que tenham condição ampliem isso, não é? A gente acaba vendo hoje a questão das chamadas redes de vizinhança, não é? Em que os vizinhos criam um grupo de WhatsApp, não é? Alguns, inclusive, mudaram o posicionamento de câmera, né? Ao invés da sua câmera apontar para a sua casa, ela aponta para a casa da frente e vice-versa, que dá uma visibilidade melhor aí da estrutura. E o criminoso nunca vai pensar, né? Ele pensa na câmera que está naquela residência, né? Não nas outras, né? Então, enfim, quanto mais a comunidade se conversar, mais ela se blinda desses possíveis crimes. Não, com certeza. Eu mesmo já fui procurada por vizinhos que na época tiveram furtos realizados. Infelizmente, sim, era uma vizinha do quarteirão de baixo, não tinha como ver mesmo o que aconteceu, mas numa da esquina a gente mostrou as imagens para a polícia militar, que estava à noite, realmente não tinha muita visibilidade na rua, ali tinha um poste também com problema, mas isso sempre ajuda, tá? Sempre pode ajudar, aí você, de repente, se você estava em outro lugar, se conseguir sua inocência, quanto, de repente, a acusação conseguir comprovar que realmente foi aquele indivíduo com segurança que praticou aquela conduta delituosa. Perfeito.
O André, questionando aqui, não é, se a OAB pode orientar nesses casos, né, e que comissão da OAB está mais ligada, né, orientar o como proceder, porque muitas vezes a pessoa acaba ficando, né, sem saber o que fazer, né? Tá, fui lá, fiz o boletim de ocorrência, eu tenho que tomar mais alguma providência? Então, normalmente, já quando a gente faz o atendimento à população diário, que a gente já faz o atendimento das 9 às 10. As pessoas que têm dúvida acabam nos procurando a respeito, por exemplo, muitas mulheres que fizeram um boletim de ocorrência de Maria da Penha e precisam dar próximos passos. Olha, eu quero separar, eu tenho filhos, eu preciso decidir como é que vai ficar essa situação. Ou mesmo, olha, minha casa foi roubada, fiz um boletim de ocorrência, tem alguma coisa que eu preciso fazer? A gente orienta. Se for alguma coisa que a pessoa precisa fazer, a gente mostra quais as providências. Se for um crime que a pessoa é uma vítima, mas a ação é pública, quem faz a ação é o promotor de justiça, então a gente orienta a pessoa apenas a aguardar e comparecer quando ela for requisitada. Às vezes a polícia requisita para ela prestar um novo depoimento, a polícia requisita para que ela seja ouvida na justiça como testemunha. Pode ser que a polícia requisite a entrega de câmera de gravação. A gente só orienta nesse sentido. Olha, se é de ação pública, você só colabora da forma como você puder. Se você tem gravação, você entrega. Se a polícia te convoca, você comparece. Se o juiz te chama para audiência, você vai prestar seu depoimento. E se for como, por exemplo, a Maria da Penha, que infelizmente é um caso que é mais comum do que se pensa aqui em Batatais. Essa mulher está casada, ela precisa de um divórcio, ela precisa de um alimentos para os filhos, ou de uma guarda. A gente não só orienta, mas caso ela ainda tenha, ela passe pela triagem, ela já sai de lá com o advogado nomeado, porque nesse caso é ela quem tem que tomar as medidas cabíveis. Perfeito. Também uma outra questão ligada aí aos roubos e furtos é a questão do receptador, não é? Que muitas vezes alimenta esse sistema e é o que o Felipe coloca aqui, né? Para a pessoa evitar de comprar qualquer objeto que não saiba a procedência. Hoje a gente tem isso, né? Venda de tudo nas redes sociais, mas de desconfiar nesse caso, porque ela pode acabar sendo criminalizada por adquirir algo que ela não sabe a origem. Exatamente. E não só criminalizada, né? Porque às vezes a pessoa coloca lá a venda, acaba recebendo antes, mas outro oferece uma proposta melhor, ela ainda acaba perdendo dinheiro, porque ele acaba sofrendo um golpe. Então, tudo que for vendido na internet, você tem que ter um certo receio. Primeiro, porque pode ser objeto de furto. Nada é vendido muito barato. Tudo bem, eu tenho um computador usado, é lógico que eu não vou vender no preço de um novo, mas eu também não vou vender a preço de banana, porque obviamente aquilo é um patrimônio. Então, ter esse cuidado. E outra, também isso pode ser um risco de golpe também. Muitas pessoas compram as coisas, depois marcam de buscar, o endereço não é da pessoa, o telefone não é da pessoa, nem a foto era da pessoa. E acabam perdendo esse valor. Então, nós como população temos que ter essa consciência do nosso papel também, tá? Mas eu vejo assim, o pior aí no caso, infelizmente, é que muitas vezes eles vão para pagar o vício. Alguns objetos que são furtados acabam indo para pagar, está devendo para o traficante, ele precisa levantar uma grana e nesse caso aí, obviamente que a pessoa vai receber, né? Porque... Sem dúvida. Doutora, quero agradecer imensamente, não é, em seu nome também aí a todas as comissões e a nossa OAB local. Esperar realmente, né, que a gente tenha um arrefecimento, né, que a gente consiga gerar uma queda aí nesse índice de criminalidade que a cidade vem sofrendo. E fica sempre o convite aqui, não é, para debater, para conversar com todas as comissões da OAB sobre os seus trabalhos realizados. Nós que agradecemos o espaço, Luciano. Quem tiver dúvidas sobre as comissões da OAB, gente, pode entrar em contato com a OAB diretamente. Nós prestamos essas informações à população. Acompanhe o nosso Instagram, a gente posta muita coisa do trabalho das comissões. E a OAB está aberta à população, tá? Lógico que a gente tem alguns horários de atendimento específico, até porque o advogado que fica de plantão lá, ele tem essa questão de estar presente no horário. Mas se for uma questão, envolveu ética, tem uma violência contra uma criança, eu preciso de falar com a comissão do menor, os próprios funcionários já vão direcionar para a comissão. Quero falar, uma comissão que atua muito no atendimento da população é dos direitos humanos. Então, assim, procure a OAB. Quero saber se tem tal comissão, estou com tal situação, eu preciso resolver. O que a OAB tem que pode me ajudar? Porque a OAB está de portas abertas para toda a população de Batatais, e para que conheçam o trabalho e para que também estejam lá sempre que precisarem e que a OAB puder estar auxiliando, porque é importante essa proximidade da OAB com a população.